Ok, gravando. Então, vamos lá. Nós estamos retomando os trabalhos aqui desse trecho das patologias, da página 238 a 296. Nós fizemos uma live semana passada, só que eu não fiquei muito satisfeito com a live, porque eu achei muito rígido, né? Eu não consegui relaxar direito. Então, eu vou só recobrar certas coisas, eu não vou repetir o que eu falei semana passada. Eu só vou recobrar algumas coisas, até porque nós estamos no início de um trecho relevante, de um bloco de texto, né? E aí é muito importante entender o formato desse texto, né? Porque, como a gente já viu anteriormente, a forma diz muito aqui no Imperador Amarelo, né? Então, o texto está falando de patologia, nós estamos na segunda parte do livro. Nós já vimos um primeiro trecho, né? Um primeiro conjunto de frases sobre patologia. Nós entramos aqui num segundo, que é talvez assim, talvez seja o coração dessa parte da patologia, né? Nesse trecho aqui, o Imperador Amarelo repete uma estrutura que muitas vezes aparece em outros capítulos, né? Então ele coloca, a partir de um determinado órgão ou víscera, um sistema de correspondências, né? Ele se organiza em torno dos Zangfu, né? E aí já de cara aparece a questão do número, né? No nosso caso aqui, o número 5 e o número 6. Então, são 6 trechos, né? Aqui está a cópia do trecho todo que a gente está tratando. Essa fotografia aí remete ao texto lá que está em português na página 238. Deixa eu ver. Isso. Página 240, vocês vão encontrar a tradução desse trecho. Essa fotografia da imagem que está aí na tela é da página 245, né? Então, essa história do facsímile, né? Que diz muita coisa. Então, em cada um desses pedaços aqui, ó, eu tenho um bloco, né? Então, o coração está aqui, isso aqui é baço, isso é fígado, isso é pulmão, isso é rim, e aí tem uma última frase aqui, um pouco diferente das anteriores. Então, o que eu tenho? Um conjunto de 5, né? Um, dois, três, quatro, 5. Exatamente o Zank, então coração, baço, fígado, pulmão e rim, né? Mais um sexto, com uma estrutura de frase um pouquinho diferente, né? Então, o que a gente tem aqui é Zanfu, 5 e 6. Essa simbologia numérica, eu lembro que eu comecei a conversar sobre isso no encontro lá atrás, né? Nós retomamos aqui no momento propício, né? Eu recuperei os slides antigos dessa simbologia do 5 e do 6, que já tinha aparecido lá atrás, mas é sempre importante retomar, né? Então é isso. Então, são blocos de texto que têm uma estrutura em comum. Então, já a questão da forma e da estrutura já mostra a sua importância aqui com a história do 5 e do 6, com essa simbologia. A outra forma em que essa questão da forma é importante é que as frases elas têm um determinado padrão, né? Então eu coloquei aqui a frase do coração e do baço, que são as duas primeiras que estão aqui, né? Então esse aqui é o ideogramazinho do coração, né? E esse primeiro aqui é do baço, né? Isso aqui é o fígado, isso aqui é o pulmão, isso aqui é o rim. Então, isso aqui já é um padrão, né? O primeiro termo de cada bloco desse texto é um do Zang, né? E cada um desses blocos, separados aqui com a linha vermelha, tem a mesma estrutura, né? Ou uma estrutura muito similar, que vai se modificar apenas na sexta frase. Então, só a título de curiosidade, né? Eu falei que a primeiríssima palavra do trecho é o Zang, né? Então, isso aqui é o coração. E aí não custa lembrar, né? O texto chinês é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, o primeiríssimo ideograma aqui é de baixo e vai. Reparem como que a última frase, que vai ser sempre rigorosamente a mesma, essa aqui, ó, vou pegar do coração que a gente viu semana passada.
Todas as frases vão terminar assim. Os pelos se tornam quebradiços e aparecem todos os sinais de morte prematura. Morre-se no. A única coisa que vai mudar é quando ocorre a morte. Mas essa estrutura da frase aqui é rigorosamente a mesma. São os mesmos ideogramas. Dá para ver aqui, ó. Tem essa espécie de gancho aqui, ó. Esse é o anzol. Tá aqui, depois esse. Aqui esse outro anzolzinho aqui. E tal, aí vai. Né? A única coisa que muda é o último ideograma. Então, repare, esse anzol aparece sempre na última frase do bloco. Então, ele está aqui, o ícone está dando para ver, né, André? Eu mexendo no ícone, beleza. Então, tá aqui, ó, a última frase, aqui e aqui, né? Então, a mesma frase em todos os blocos, a sexta frase, como eu falei com vocês, é um pouco diferente, né? Então, a gente tem essa estrutura. Essa estrutura vai dizer muito para a gente. Eu cheguei a montar um esquema aqui. Eu não fiz um slide, talvez até seja interessante eu fazer, porque eu ainda estou procurando os padrões, né, para a gente olhar isso aqui como um todo. É, mas é sempre a mesma coisa. Então, começa falando de um órgão, no caso aqui, relembrando o coração da semana passada, né? Um determinado órgão, ele é acometido por uma determinada emoção, no caso, o coração, apreensão e ansiedade, e pensamentos obsessivos e preocupações. E aí um determinado espírito é afetado. Esse espírito afetado é o espírito do órgão. Então, aqui é a tradução de Shen. Então, emoções negativas afetam o espírito daquele órgão. Da mesma forma, o baço aqui, quem vai ser afetado vai ser o propósito. Já adianto para vocês que na frase seguinte do fígado, quem é afetado é a alma rum, a alma etérea, faz sentido, né? Depois, na frase sobre o baço, quem é afetado é a alma po, a alma do pulmão. E na frase sobre o rim, quem é afetado é a vontade. Né? Só na sexta frase, que não vou nem falar dela agora, que é uma outra estrutura. Então, isso aqui vai sempre se repetir. Um órgão, determinadas emoções afetando a alma daquele órgão. O que acontece aqui é que essas emoções que afetam a alma nem sempre são evidentes. Né? Então, quando a gente pensa em baço, a gente pensa em preocupação, em pensamento ruminante, certo? Em raciocínio lógico, etc. O que está afetando o baço aqui é opressão e pesar, que é um sentimento que a gente relaciona de imediato a pulmão. Então, algo está fora da ordem. Inclusive o coração aqui, ó. Talvez a gente esperasse que aparecesse aqui euforia, e não é isso que aparece. O que aparece aqui é ansiedade, pensamento obsessivo, né? É uma coisa até mais relacionada a baixo, né? Olha lá, preocupações e tal. Então, que ordem é essa que está aparecendo aqui, né? Em seguida, a estrutura faz o seguinte, ela repete a frase anterior, e eu acho que isso aqui tem um significado, essas jogadas gramaticais, eu acho que elas dizem alguma coisa. Então, né, a frase repetida. Piriri, paroró, tal coisa acontece no coração, os espíritos foram prejudicados. Prejudicados os espíritos, isso e aquilo. A mesma coisa acontece aqui no baço. O propósito é prejudicado, com o pesar, né, e a opressão. Prejudicado o propósito, isso e aquilo. Então, é uma repetição. É o iníciozinho dessa frase aqui. Ó. Isso aqui aqui é o propósito. Né? O propósito prejudicado, aí vai acontecer tal coisa. Ah, o, o que acontece a partir desse momento aqui é a manifestação de patologias psíquicas, mas também físicas. Então, aqui o que nós chamaríamos da somatização. Né? Aqui aparece o órgão afetado na sua essência, nas palavras aqui da própria Rochard. Né? A alma do órgão é a essência do órgão, né? A sua expressão, essência no sentido daquilo que ela traz de próprio, né? E mesmo no sentido da medicina chinesa mesmo, de Jing, né? Todo órgão tem uma essência. Não é à toa que nós temos pontos-fonte. Nos pontos-fonte manifesta-se a essência daquele órgão. Né?
Então, o espírito, né, é a manifestação da essência daquele órgão. Então, o que a gente tem aqui é, no momento em que a essência do órgão é afetada, as consequências carnais vão acontecer. Então, no coração, prejudicados os espíritos por alguma razão, o que acontece é a perda de si mesmo. Isso aqui diz respeito ao coração. Isso aqui é a arte do coração. Nós vimos lá para trás toda aquela questão de silenciar a mente, né? Que a mente funciona melhor no vazio, pacífica. A árvore, sem ser sacudida, né? Os pássaros não voam. Isso eu falei semana passada. No caso do baço, é, o que acontece psiquicamente é o caos, os ideogramas que falam aqui do propósito, né, dessa desordem aqui é um ideograma de caos, e aí o efeito físico é os quatro membros não se erguem mais, né? Então é o baço, né? A carne, né? A, o músculo, né? A, que é controlado pelo baço, né? Quando a medicina chinesa fala que o músculo é controlado pelo baço, ela não usa o termo músculo de músculo tendão, ela usa carne, né? Eu acho que eu até fiz referência aí semana passada. Então aqui está bem, né, o efeito sobre o propósito, o efeito sobre a essência do baço, sobre o seu espírito, né, a sua coisa mais profunda, quando ela se manifesta no corpo, se manifesta na carne. Né? Então a musculatura não tem tônus para se movimentar e os membros não podem mais se erguer. Né? E no final aqui, né, a repetição da frase, a morte acontece na primavera. Né? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Já entramos aqui no baço, né? Nós tratamos de coração semana passada e vimos, né, os ideogramas aqui, né? Só uma coisa, algumas coisas interessantes, né? Ou talvez o mais interessante que eu achei aqui foi a história da cor. O ideograma de cor, ele é traduzido também como compleição, né? Deixa eu ver se eu busco aqui. Tá aqui, ó. Tá esse ideograma enorme aqui, ó. Né? Então, nessa última frase que fala dos pelos se tornando quebradiços, né? E essa história dos sinais aparecerem, os sinais aparecerem é a cor. Né? O próprio polonês aqui, ele utiliza a expressão compleição. Então, vale relembrar isso aqui, né? Quando a medicina chinesa fala em compleição, ou seja, na expressão lá, o coração se manifesta na compleição, entenda-se a expressão facial, né? Mas evidentemente que a gente pode ir além e pensar na expressão corporal, na expressão do ser. Né? Você olha para a pessoa ela se expressa, até do jeito que ela se veste, que ela se movimenta, que ela fala, toda essa expressão. Isso tudo é cor. Né? É muito interessante a utilização desse ideograma. Evidentemente que vem à mente a questão da aura, né? E faz todo sentido. Né? Nós temos uma vibração interna, uma forma de sentir muito particular, e isso emana a nossa energia mesmo. Né? E para quem tem a capacidade de ver isso, né, todas as inscrições que são feitas sobre isso são de cores diferentes, e as cores acompanham os sentimentos. Né? Deve ser um verdadeiro show, né? Ou então é assustador, não sei. Então, a, essa é a estrutura, né? Esse é o nosso trabalho aí que a gente vai encarar. O texto parece ser muito grande, mas muita coisa repetida. Então, se a gente analisou um caso aqui, a gente viu vários. Resta saber como é que a coisa está encaixada. E aqui que é o desafio. Então, a, nem todo, a maior parte dos ideogramas aqui, né, eles já foram vistos anteriormente. Então, eu vou estar repetindo, né, recobrando alguns ideogramas antigos, né, trazendo alguns novos, mas é uma estrutura que a gente já trabalhou. Né? O que está acontecendo aqui é um rearranjo diferente, né, trazendo outras informações. Bom, então vamos aqui. Ó. Uma das coisas mais misteriosas desse trecho como um todo
essa história de uma determinada emoção afetando aquele órgão de uma forma que a gente não esperaria, né? Então, por que que o coração não é acometido pela euforia? Por que que o baço aqui não é acometido pela preocupação ou algo similar, né? Eu reparei um padrão aqui de desenvolvimento, que é o seguinte: essa história da morte ocorrer numa determinada estação, no caso do baço, na primavera, né? Isso aqui remete ao avô do baço, ou avô do órgão em questão. Então, primavera é a, a primavera é fígado, né? A primavera é o elemento madeira. O elemento madeira, né? A madeira gera fogo, o fogo gera terra. Então, o fígado é avô do baço. E a gente sabe, na prática da medicina chinesa, o quanto que esse fenômeno acontece de maneira comum, né? A sobredominação do fígado sobre o baço, né? Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Na maior parte dessas frases, a relação que eu vou mostrar para vocês aqui é verdadeira. Talvez de maneira indireta, mas ela é verdadeira. Só nas últimas frases aqui que não fica tão claro. Então, o que eu estou falando para vocês? Que essa emoção aqui que está afetando o baço, ela diz respeito ao avô do baço. Ela diz respeito a essa estação que está aqui a, trazendo a morte para essa pessoa. O que se encaixa, né? Repetir uma coisa que eu falei semana passada. Não é que a pessoa vai morrer na próxima primavera. Não é isso que esse trecho está dizendo. Está dizendo o seguinte: nessa determinada estação, se esse órgão foi acometido por essas emoções patógenas, né, essa estação é a fase em que ela vai estar mais frágil. Não é que ela vai morrer na próxima primavera, mas chances há de que em alguma primavera ela vai morrer. A primavera é o momento em que aquela pessoa tem maior chance de morrer, porque é ali que ela está mais frágil. É ali que o patógeno está se manifestando. Ali é o momento de força do patógeno, que é esse que está acometendo o órgão aqui em cima, né? Então, de novo, o que eu estou propondo aqui como uma forma de interpretação, que a Rochat deixa entender aqui. Tá? Eu vou trazer uns trechos para vocês, que ela não é muito explícita, mas ela leva um pouco para esse sentido. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a emoção que está afetando o órgão que a gente está estudando é uma emoção que vai estar relacionada com essa estação que mata a pessoa. Beleza? Faz sentido isso? Então, uma relação aí de avô e neto, uma sobredominação do avô e neto a nível emocional. Né? Eu achava que essa relação era sempre de um antes, assim, no outono você cuida para o inverno, sabe? Se você não cuidar no inverno, você vai adoecer na primavera. Essas duas relações existem, né? É a relação mãe e filho e a relação avô e neto. Uhum. E é interessante você tocar nesse assunto para a gente relembrar, né? As duas podem ser benéficas ou patógenas, né? A mãe gera o filho, então o outono gera o inverno. É uma relação de nutrição. Então, o que pode acontecer é uma deficiência, certo? Se o outono não nutrir o inverno vai ficar fraco. E é bem por aí mesmo, né? Então, no corpo humano, se o pulmão não nutrir o rim, e o pulmão nutre o rim, né? A nossa respiração é profunda, né? Existe a síndrome do rim, né? A, o rim, como é que é? Fracassando em manter o ti, o rim falhando em manter o tiro baixo, algo assim. Então, essa relação, o rim falhando em receber o ti. O rim falhando em receber o ti
é uma síndrome muito específica, né? Onde se tem uma relação entre rim e pulmão, onde se explicita, né? Essa relação que é tão importante. Então, Pois é, Gabriel, foi por isso. Oh, desculpa, eu não, interrompi. diga. Eu também pensei igual a Andréia. É por esse motivo, inclusive, tive pensando que nós estamos no outono. Eu falei, eu estou gastando minha energia toda, estou me atrapalhando toda aqui. O inverno é que vai sofrer, né? Aí É, parei com musculação, parei é com. verdade. Só, só tô com o Pilates lá, bem leve. É, Que também. é bem por aí, assim. O Imperador Amarelo é bem explícito nisso e faz bastante sentido, né? Em cada estação, um comportamento próprio daquela estação. Sim, Então, no outono e inverno, isso é uma forma de alimentar, certo? certo. O outono e inverno, ele pede de nós menos atividade, menos trabalho, Introspecção. introspecção, mais sono, mais tempo de sono. Aliás, eu estou sofrendo com isso, tendo terríveis momentos por causa disso. Não estou conseguindo acordar cedo. É, enfim, mas, certo? Então, o que pede de nós? Esse recolhimento, né? Esse espaço para preguiça, para não quero fazer, vou ficar mais à toa e tal. Um descanso do corpo mesmo, né? Então, esse outono, o inverno, que é o aumento do entesouramento. Tudo isso vai ser muito, muito importante na hora que tiver o impulso do fígado. Se esse momento tiver sido bem feito, o impulso vai ser saudável. Se não, não. Sim, Se a gente tentar continuar vivendo outono e inverno como se fosse verão, você não vai ter esse recobrar das forças, esse, né, esse isso. reabastecimento. É a mesma coisa do dia e da noite. A gente tem que dormir à noite. Certo? Então, uma forma de alimentar o dia é não fazer nada à noite. Né? Tem que entender o alimentar nesse sentido, né? Como Sim, é que eu reforço, como é que eu tonifico, vamos dizer assim? Como é que eu reforço, como é que eu, né, ativo o arquétipo da noite? Não fazendo nada, dormindo. Quanto mais profundamente, melhor. E isso vai fazer com que eu nutra o dia, o que é o filho da noite. Certo? É, então, essa é a relação de mãe e filho, né? A estação que está imediatamente depois. O elemento, é. então, ele alimenta o segundo, o alimento que vem em seguida. Agora, a relação de avô e Gabriel, acho que tá falhando sua voz. Ah, eu achei que era o meu celular. avó, Não, acho que deu umas falhadas. É, me deu um aviso aqui de internet instável. É, Voltou? voltou. Só voltou. repete essa última Ok. parte. Então, a relação mãe e filho é de nutrição. A relação de avô e neto é de controle. O avô controla os excessos do neto. Então, veja bem, a preocupação aqui não é com a nutrição, não é com tonificar. A preocupação aqui é com excesso. A preocupação aqui é em dispersar. Certo? Porque, como tudo da medicina chinesa, vai ter um lado e outro lado. Você tem um elemento, por trás dele tem alguém que o alimenta e tem um outro que o controla. Certo? Por um lado é a nutrição do que falta, do que constrói. Por outro lado, é o corte do excesso, é o corte, né, do que está além da conta. Essa relação do corte é do avô e neto. Beleza? André? Beleza. Ângela, ok? Sim. Né? Então, é isso que está acontecendo aqui. Agora, é, essa relação pode ser tanto fisiológica quanto patológica, né?
aliás, as duas, né? Tanto a relação de mãe com filho quanto de avô com neto, elas têm tanto um lado patológico quanto fisiológico. No caso da mãe com filho, o fisiológico é alimentar, como a gente está falando, né? O patológico é não alimentar. Então, eu vou ter uma deficiência, né? Se eu não dormir direito, o que significa a mesma coisa de trabalhar demais no outono e inverno, certo? Eu não vou ter uma nutrição da minha próxima primavera e verão. Eu não vou ter a nutrição do meu dia. Então, eu vou acordar destruído, sem energia, eu vou estar faltante. Gabriel, Oi. então deixa eu entender aqui. Agora me bateu isso aqui. Ela, é lógico que o avô não antecipa o corte, né? O controle. Então, por exemplo, vamos supor, nesse mês, nessa época que nós estamos passando, outono, Hum, se eu fizer ele mal, eu não nutro, não vou nutrir o inverno. no inverno. E eu não vou ter como controlar meu neto na primavera? Isso. Ah, tá. Isso. Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tá, Certo? certo. É, então, veja, vamos pensar no fisiológico e no patológico das duas relações, mãe, neto e avô, mãe, filho, avô e neto. Então, mãe e filho, fisiológico, alimentei. Patológico, não alimentei. Então, vai ter uma carência, vai ter uma deficiência. Certo? Não vai ter espaço para plenitude aqui. Não vai acontecer que alimentar demais. Ok? Então, o patológico aqui vai ser alimentar de menos. Ok? No caso da relação com avô e neto, o fisiológico é manter sob controle, é podar, mas podar excessos. Como, por exemplo, o fígado, o pulmão faz com o fígado. O pulmão alimenta metal, o metal gera água, a água gera madeira. Então, o pulmão é avô do fígado, certo? Uhum, Então, como é que o pulmão ele poda o fígado de maneira saudável? A irritação do fígado é cortada pela tristeza. Você quer cortar uma onda de irritação, sei lá, ler o Carlos Drummond de Andrade. Mas eu pego no pé desse homem, viu? Maldade. Lembrando, quando eu penso na tristeza, eu penso no Carlos Drummond de Andrade. Ai, tem que arranjar outro exemplo. Uma hora eu vou me dar muito mal com isso. É, mas sabe, você pensa numa cena triste, né? Isso. Ou então o próprio respirar fundo, que é disseminado. Né? Conta até 10, respira fundo, né? Oxigena, isso controla a raiva mesmo. Né? Então isso é o fisiológico. Né? É o manter o controle, manter a justa medida, como diriam os gregos. Né? Os gregos eles tinham uma atenção muito grande à justa medida. Nem faltar, nem o excesso. Certo? Nem o luxo, nem o lixo. Né? Então é justamente isso que está acontecendo aqui. E os chineses imaginam, né? A questão do equilíbrio do yin e do yang. A saúde é o equilíbrio do yin e do yang. Então, o tempo todo, a preocupação é com o equilíbrio do yin e do yang, do excesso da deficiência. Então, o que pode faltar para um lado? Faltar a nutrição. O que pode faltar para o outro? Faltar a poda, faltar o corte do que está excessivo. Esse é o fisiológico da relação avô e neto. Qual que é o patológico? É a sobredominação. É o podar demais. É o sufocar, certo? De tanta repressão, de tanto controle. É cortar além da conta. E aí, no caso do baço mesmo, né, o que acontece, está no ambulatório, um caso desse agora, o que acontece é um fígado muito estagnado, muito em excesso, e o baço sofrendo as consequências desse fígado estagnado, frequentemente com constipação. Um quadro muito particular de constipação alternando com diarreia, não precisa nem pensar.
é o caso de fígado sobredominando o baço. Por quê? Por um lado, a constipação ela acontece por causa da estagnação do tiro do fígado, né? Ela impede todos os ciclos, ela promove a estagnação, né? Se está invadindo o baço, promove a estagnação da digestão, do movimento do bolo fecal. Então tem constipação, o intestino não funciona bem, né? Por que alterna com a diarreia? Porque o baço está fraco. A característica do baço fraco são as fezes pastosas, diarreicas, né? Em pedaço. Aí não precisa ser diarreia, né? Fezes em pedaço, pastose, sinais nas fezes de baço fraco. Então, eu não sei se já viram um caso assim, né? A pessoa alterna, eu tenho constipação, depois eu tenho fezes pastosas, diarreia. Constipação, isso é uma característica definidora do fígado sobredominando o baço, né? Já que nós estamos falando disso, uma terapêutica interessante é harmonizar os dois. Então, aqui é um caso onde a gente faz a harmonização da agulha, né? Então, a gente harmoniza, por exemplo, um ponto como o fígado 13, que é um ponto de fígado, mas ao mesmo tempo um ponto de alarme do baço, certo? Então, você harmoniza. O ponto de coleta frontal, né? O ponto mu, ponto de alarme do baço é um ponto que está no meridiano do fígado, né? Então, ele está ali na 11ª costela, né? Então, você, né, um ponto de fígado com atuação sobre o baço, né? Então, você harmoniza. A própria harmonização do BC2 e tal, né? Beleza? O que está acontecendo aqui, aparentemente, é a mesma coisa, só que vai ser clara. No caso do baço, por exemplo, eu vou ter que. Opa, deu internet instável aqui de novo, vocês estão me vendo? Deu só uma. Voltou. Eu espero que não aconteça igual aconteceu semana passada, que cortou, né? Enfim. É, Então, é isso que está acontecendo aqui, aparentemente, né? Esse trecho todo, então eu estou falando que esse trecho todo gira em torno da análise das emoções sob perspectiva de uma sobredominação do avô com o neto, abafando o neto. Então vejam bem. A emoção aqui que está afetando o coração é apreensão, ansiedade, pensamento obsessivo e preocupação. Isso aqui, se a gente for olhar no significado dos ideogramas que a gente fez semana passada, se eu não volto muito aqui. Isso aqui remete a medo. Não vou voltar demais, não. Acreditem em mim. Isso aqui remete a medo, né? Essa ansiedade que os ideogramas eles mostram, né, junto a sensação de medo e tal. E aí o que está acontecendo aqui? A morte está acontecendo no inverno. Então, a emoção do rim, ela sobredomina o coração. O rim é avô do coração. O elemento água, o rim, gera madeira, madeira gera fogo. Então, o rim é avô do coração. Qual é a estação que está matando aqui o coração? É o inverno. Então, essas emoções aqui, elas dizem respeito, de alguma forma, a inverno. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui. Apreensão, ansiedade, pensamento obsessivo e preocupação. Olha lá. Achei aqui, ó. Então, lembrar que há uma coisa que eu não falei agora nessa pequena revisão. Lembrar uma coisa. Então, um pequeno parênteses aqui. Essas emoções, que são o centro da nossa conversa, certo? Essas emoções que estão afetando determinado órgão, então, no caso do coração aqui, esses termos, apreensão, ansiedade, pensamento obsessivo e preocupação, eles todos já apareceram antes.
todos eles. Isso vale para o baço, vale para pulmão, vale para o fígado, vale para o rim. Então, em todas essas frases que nós estamos tratando aqui, as emoções já apareceram antes, tá? Então, frequentemente, eu vou estar repetindo os slides que nós vimos antes, para a gente relembrar. Né? E apareceram antes, agora, na discussão de patologia, na discussão da segunda parte do livro da Rochat. Né? Então, isso vai ser fundamental. Né? Então, que emoções são essas? Apreensão, ansiedade, perigo e pororó. Então, eu vou estar. Isso aqui eu estou voltando porque nós vimos semana passada. Então, olha lá. Ó. Apreensão, ansiedade, pensamento obsessivo e preocupações. Esses termos que estão no nosso estudo lá desse trecho, eles apareceram nesse texto aqui que a gente estava trabalhando agora há pouco. Ó. Todos eles nós vamos encontrar nessas frases. Então é importante que a gente observe a que eles remetem. Né? Quando esses ideogramas apareceram nessa frase aqui, eles estavam dizendo o quê? Eles estavam em que contexto? Né? No caso de apreensão e ansiedade, eu estou dizendo para vocês que isso aqui tem uma relação com o rim, com o medo, por ser avô do coração. Então, olha lá, olha a tradução do ideograma, ó, de apreensão. O primeiro significado é medo, pavor, estado de alerta. Né? No caso da ansiedade, também aparece o elemento medo, certo? E aí vem um pensamento obsessivo, que é aqui no sentido de preocupação, juntando esses dois aqui, é sentido de preocupação e tal. Né? Deixa eu ver se é uma coisa relevante. É isso. Na frase anterior, né, esses mesmos ideogramas estavam abrindo a conversa. Né? Então, era uma frase neutra, né? Aquela frase introdutória, uma frase zero. Né? Então, esses mesmos ideogramas vão aparecer aqui no nosso trecho. Certo? Então, está aqui, ó. Apreensão e ansiedade, pensamento obsessivo. Só que aqui eles estão encaminhando um outro resultado. E como eu mostrei para vocês, apesar da tradução estar perfeita aqui, né? Claro, né? Ansiedade e tal, mas existe uma relação muito forte com medo, como a gente acabou de ver, e aí a gente consegue estabelecer esse vínculo aqui com o inverno. Fez sentido o raciocínio que eu montei aqui? Fez? Ângela? Ângela? Fez sentido? Ok. Então, Entendeu? ok. Ok. Então, o que a gente precisa fazer com o Baço aqui é entender de que maneira a primavera aparece aqui e opressão, pesar e tal, que num primeiro momento a gente relaciona pulmão, então não faz tanto sentido. Como é que a gente vai sair dessa pequena enrascada? Primeiro, que a própria Rochat, ao falar desse trecho, né? Então, eu estou aqui lá na página 259 até 265, é o trecho do livro da Rochat em que ela está comentando esse pedaço de texto que nós estamos conversando aqui agora. Né? Então, aqui nesse trecho, ao falar de opressão, que é um termo que diz muito respeito à estagnação de Ti, né? Ela fala assim: olha, a opressão, a gente pensa no primeiro lugar em pulmão, e tá certo e tal, né? É, inclusive, ela cita mais à frente o Jiang Zhebin, que é um grande mestre de dinastia Ming, e ele relaciona de imediato a opressão ao pulmão, ok, mas existem outros órgãos que podem também estar relacionados à opressão. E ela fala do coração, na página 260, primeiro parágrafo. Então, eu vou ler aqui para vocês. Mas, então abre aspas, né? Mas a opressão é também reação a uma alteração que parte do coração. Pois o coração preza a liberdade de suas comunicações e reage a qualquer empecilho, qualquer estagnação. Sente-se oprimido quando seu fogo não pode desenvolver-se plenamente. Então, ela está relacionando a opressão aqui a coração. E, em seguida, relaciona a fígado, no parágrafo seguinte. Então, abre aspas. Encontramos ainda a opressão ligada ao fígado.
Ela o impede de impulsionar o movimento da vida para frente, estorva o desencadeamento dos movimentos, prende as circulações do sopro, estagnação, né? Inclusive aos sopros que são os sentimentos. Fisiologia e psicologia são verdadeiramente as duas faces de uma só realidade. Ok. Certo? Então, uma primeira flexibilização aqui desse entendimento é essa, né? A opressão aqui, a própria Rorschach abre para a gente um leque. Mas eu quero aqui ver, estou desconfiadíssimo de que essa relação existe, de que, de alguma forma, o que importa aqui é primavera. Né? De alguma forma, existe uma ênfase no fígado quando se fala em opressão e pesar. Ok? Bom, como é que eu cheguei numa aproximação maior do fígado? Ora, eu fui lá atrás, no trecho que a gente acabou de ver, né? Então, esse. Acho que tem para frente. Não, tá longe. Então, eu fui procurar nesse trecho que a gente acabou de ver, né? Aonde que aparece esses termos aqui do baço. Deixa eu olhar aqui para não ficar indo e voltando toda hora. Então, o baço é cometido pela opressão e pelo pesar. Cadê ele? Piriri, piriri. Olha lá, opressão e pesar. Essa frase que está aqui é a antepenúltima, né? Então, na opressão e no pesar, os sopros se fecham e se bloqueiam. Portanto, não há mais circulação. Então, isso é uma frase que a gente analisou lá atrás. Eu trago aqui para vocês. Eu vou achar. Aqui, ó. Então, na opressão e no pesar, os sopros se fecham e se bloqueiam. Então, está aqui os ideogramas principais, opressão e pesar. O que me interessa mais é esse aqui, ó. Esse sentimento de ti bloqueado, ó, de algo que se fecha, né? Então, os ideogramas que se seguem, né, falam em fechar, lacrar, obstruir. É um termo específico da medicina chinesa de bloquear, no sentido de estagnação mesmo, né? Bloqueio do ti. O segundo ideograma também, bloquear, congestionar, entupir, diz respeito à congestão nasal, né? Pode dizer respeito à congestão. Congestão nasal é uma expressão, né, que usa esse termo. E aí o último ideograma daquela frase anterior é o elemento, né? Lembram disso? Ela termina com, no caso da Rorschach, na opressão e no pesar. Só tirar essa. Na opressão e no pesar, o sopro se fecha e se bloqueia. Portanto, não há mais circulação. Na tradução do polonês, o ti bloqueado, impedido, falha em se mover. É a tradução do ideograma de de elementos, né? De 5 elementos. É esse aqui. E aí os 5 elementos têm toda uma proximidade com o movimento, né? Há autores que traduzem como 5 movimentos, né? É uma coisa dinâmica, né? Tem um dinamismo aí que às vezes não transparece no termo elemento. Então vejam bem que, ok, o que eu fiz aqui, eu estou relembrando o que a gente viu na frase anterior. Vejam bem que isso aqui está absolutamente relacionado com o livre fluxo de ti, com aquilo que o fígado faz no corpo, certo? Então, nessa frase do baço, a relação que eu encontrei aqui entre essas emoções e a primavera foi através do significado que esses ideogramas ganharam na frase anterior. Fez sentido o que eu falei? Uhum. Foi uma pequena volta, mas nos próximos não vai ser tão. Não vai precisar de tanta volta. No fígado, por exemplo, que é o próximo, a, a emoção que vai afetar o fígado é tristeza e aflição. E a tristeza e a aflição é nitidamente o pulmão. Certo? No caso do pulmão, da frase do pulmão, o que afeta o pulmão é a alegria, a lacridade. E o coração da alegria é o avô do pulmão. No rim não vai dar certo, não.
Mas depois, quando a gente chegar lá perto, eu vejo se dá para extrair esse significado de alguma maneira. Nossa, é Ok? muito complexo, né, Gabriel? Ainda bem que você está aí traduzindo, porque É uma não faz, hipótese, não é um sentido muito óbvio, não né? é óbvio, não. Não é óbvio, não. E eu, Tipo assim, você tem que é, dar uma rebolada para entender isso, rebolado, eu porque fui aqui traduzindo as coisas, fiz um esquema para mim. Aí eu olho isso, aí, sabe? Vou dormir com esse debaixo do travesseiro, olho, ahá! Achei um padrão. Depois que eu achei o padrão, aí eu voltei ao texto da Rochard, na página 249, quando ela está terminando a parte introdutória para esse trecho todo, para a análise disso aqui, ok? Então, depois que ela apresenta o texto original, ela vem e faz um texto introdutório e depois começa a falar individualmente, coração, baço, etc. Esse texto introdutório está na página 247 a 250. Lá na página 249, no finalzinho da frase, no outro assunto nada a ver, ela fala assim, em torno do eixo da doença, três pontinhos, tá? Ela está falando aqui, piriri, pororó, em torno do eixo da doença ou da indisposição, a interferência de todos os outros eixos ou elementos envolve efeitos perversos. É o que expressa o ciclo de dominação, quando a dominação se torna patológica. Você, ah, e a última frase da introdução. uhum. É, eu ia ficar mais feliz se ela tivesse dado mastigado pra gente, né? Mas eu acho que a chave está aqui. Ela queria que eu ficasse dormindo com esse trem 3 semanas, Ainda né? bem que você está dormindo com isso, porque eu acho que eu não ia achar. Essa Nossa, relação. muito difícil de fazer essa relação, porque, assim, a gente falando em patologia da emoção, né? A gente Aham. associar essa opressão ao baço, nossa, É, que mas faz todo sentido em termos do raciocínio de cinco elementos. é assim, faz porque a gente está querendo fazer, né? Não é o óbvio. Não sei, vamos. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo essa dor. Uhum. Obrigada. É, vamos ver, vamos observar, certo? E vamos ver se faz sentido, né? Porque sendo Teve. uma coisa é, assim, padrão, né? Se for um padrão de emoção, a gente está no outono, a gente pode pensar que as pessoas que estão ficando assim, igual eu estava muito doente, a Ângela também está aí, né? Nessa frequência de doença, de repente a gente tem alguma questão ligada ao fígado, já Não, peraí. pré-estabelecido, né? O, Porque o avô do outono é o verão. não, porque ele fala aqui, ó, quando o fígado é cometido pela tristeza, pela aflição, o indivíduo comove-se no centro. O rum são prejudicados, blá, 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 e morre-se no outono. Ah, tá. Você está O na frase do fígado. fígado. Uhum. Tá E bom. assim, para mim até faz sentido mesmo, porque se eu for pensar, é, eu tive esse padrãozinho aqui. E Uhum. aí, só a questão é assim. Sendo esse um padrão, a gente pode, no outono, pensar que as pessoas que estão mais doentes agora tiveram uma questão de fígado. Pode ser, não é que vai sempre ser assim, Não, certo? mas Porque pode ter pode sido a ser. É uma coisa que mãe. a gente já pode ficar assim, Isso, observar, sabe? isso. Agora veja bem, isso aqui também significa que nós estamos dando um passo além do entendimento de emoção de livro-texto. O livro-texto vai trazer o mais simples do Imperador Amarelo. Uhum, Uma emoção relacionada a um zangue. uhum. Aqui nós estamos vendo as emoções dentro do esquema de cinco elementos. Então, sem dúvida nenhuma, cada emoção está relacionada a um zangue. Mas também o, o fluxo dos cinco elementos, a mecânica dos cinco elementos, ela traz um raciocínio emocional
que vai além, que leva em consideração a relação avô e neto, e não apareceu até agora, mas dá pra gente, é só uma questão de. Eu não sei se o Imperador Amarelo vai trazer isso aqui nas próximas, é só a gente compor o quadro, a relação de mãe e filho também. Certo? Então, sei lá, vamos pensar uma É. coisa aqui. Fígado e coração. O fígado é a primavera, o coração, o verão. O coração é o auge de qualquer processo, é o clímax, é o máximo do yang. Ora, se o impulso da primavera, se o impulso do fígado não for bem feito, não tiver vigor, você não chega no ápice do coração. Ok? Faz sentido? Não faz, só que considerando a emoção, talvez, assim, a emoção mesmo tenha uma relação maior com o avô. Tô pensando assim. Não sei, André. Eu acho que. Porque talvez a parte Ah, física do fígado, sei lá, deixa eu pensar alguma coisa. A alimentação errada, que vai prejudicar algum órgão, vai uhum. afetar mais, de repente a mãe afeta o filho, sabe? E de repente a questão da emoção tem uma relação maior com o avô. Eu não tenho elementos para te afirmar isso, André. É Não, nem difícil eu. dizer, é difícil dizer qual vai ser mais importante, Aham, certo? uhum. É, mas, enfim, Tô o só fato é. especulando a partir desse texto aí, né? Beleza, beleza. Mas Uhum. vocês estão vendo o que a gente está construindo aqui? Quando a gente fala em emoção do fígado, não é só raiva. É preciso. Não, inclusive aqui o que ele fala é quando o fígado é acometido pela tristeza Então, mas aí, e sim, pela aflição, o indivíduo se comove no centro, ok. que é muito doido, né? Porque a tristeza e a aflição não seria no centro. Esse é um trecho que eu ainda não mergulhei. Esse é o próximo. É, Esse eu sim, ainda não, é não. só porque eu estava pensando nessa não coisa do outono, né? Que a gente está no outono. aham. Esse aí eu ainda não dormi com ele. Vou tentar Boa extrair sorte, esse. Gabriel. Deus te abençoe nesses sonos aí. Vou tentar extrair significado. Mas veja Uhum. bem, por hora, o mais importante que a gente precisa fazer aqui, por mais que às vezes isso tudo não vai baixar para a gente agora. Talvez a gente precise. O que está acontecendo aqui é nós estamos sofisticando a nossa forma de olhar para as emoções. Nós estamos pensando nas emoções não só em relação ao órgão e à sua alma, mas também nos cinco elementos, na relação de mãe com filho e avô com neto, ou na verdade até agora só com avô com neto, certo? Às vezes até apareceu mãe com filho lá atrás e a gente não percebeu. Vou até olhar isso lá atrás. Então, são outras formas de entender o quadro emocional. Aí, assim, eu acho que o esforço que a gente tem que fazer agora é de entender o mecanismo do raciocínio. E nós já temos a ferramenta para isso, porque nós entendemos o raciocínio dos cinco elementos. Nós entendemos o ciclo de geração, nós entendemos o ciclo de controle. Basta aplicar as emoções, certo? E aí eu acho que com o tempo a gente vai vivendo experiências, tanto na nossa vida, quanto prática clínica, quanto observando as coisas. E aí eu acho que essa informação vai sedimentar, né? Porque nós sabemos, né, o nível de profundidade desse olhar chinês é muito grande. Então eles, né, de alguma forma, né, a relação que eles enxergaram, né, as relações que eles enxergaram entre rim e osso, quando a gente ouviu isso pela primeira vez, soou estranho, sendo que diabo é isso, tal. Com o passar do tempo a gente foi vendo que é rigorosamente aquilo, né? Nitidamente observável, né? Tudo que diz respeito ao rim sendo afetado quando emoções do rim, quando questões do rim.
acontece. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui, né? Com o tempo a gente vai ver como é que isso faz sentido. Mas aí eu acho que é uma questão de tempo, de experiência mesmo, né? O que eu acho que a gente precisa para agora é entender o que ele está falando e, a partir daí, sofisticar o nosso raciocínio das almas, né? Essa a anamnese das questões psíquicas, né? Que é o propósito nosso aqui na leitura desse livro também. Né? A sofisticação do entendimento emocional na medicina chinesa. Né? É, bom, ok? Agora vamos lá, vamos retomar aqui o padrão que eu encontrei, para ficar bem claro, né? Porque isso aqui vai ser fundamental para a gente entender tudo. Por que está sendo repetido essas coisas todas, né? Enfim. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, né, é que essa, essa estação que aparece aqui no final de todas as frases, ela tem uma relação direta com a emoção que está prejudicando o órgão em questão, certo? É, estabelece uma relação direta, a, a emoção que está prejudicando o órgão em questão é a emoção relacionada àquela estação, né? E mais do que isso, né? É, essa estação e essas emoções dizem respeito ao avô do órgão que estamos tratando. Então, nós estamos falando aqui de uma sobredominação emocional. Beleza? Isso é o mais importante. Certo, Ângelo? Uhum. Né? Então, assim, se a gente entendeu esse esquema, agora é só a gente. Né? Se eu fiquei 3 semanas aí dormindo em cima disso, é a vez de você, sabe? De ficar com esse negócio na cabeça e pensar e repensar e enxergar por esse prisma. Né? Então é isso. No caso do baço, né? Bom, no caso do coração, vocês viram aqui que eu fui buscar lá o medo, né? Então, se eu estou fazendo a relação do inverno aqui, eu fui buscar no medo. O medo aparece pelos ideogramas anteriores, né? Por ser a frase inicial, né? Do trecho anterior, que falava muito de medo e tal. E nesse caso do baço aqui, eu tenho uma abertura dada pela Rochat de entender a opressão e pesar, evidentemente, no primeiro lugar, como pulmão, mas também como coração e fígado. E aí, vendo o comportamento dessas mesmas expressões no trecho anterior, dá para relacionar aqui com o fígado, por causa de todo esse conteúdo de bloqueio, de estagnação, de falta de movimento. E aí a questão da patologia da primavera. Ok? Como eu cheguei aqui? Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, então esse é o principal. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Um detalhe, né? Nessa parte do livro, de maneira interessante, a Rochat tem as páginas cinzas, né? Nessa edição, né? Aquela página onde ela abre a discussão para falar de um determinado ideograma, né? Nessa parte do livro, ela fala do Zanfu, ou do Zang, né? Então, nesse trecho que nós estamos tratando aqui, da página 238 a 296, é a parte do livro onde ela vai explicar o que é o coração, na página 251. Né? Depois ela tem uma página sobre o baço, né? A página 262. Então ela tem páginas explicativas sobre cada um dos Zang, que é básico, né? Interessante isso, né? Ela traz o básico do básico aqui na frente, né? Então vale muita leitura, tem trechos interessantes e, evidentemente, que vale a leitura nos 101 conceitos.
leia o baço, leia o coração aqui. Por mais que seja básico, né? Por mais que a maior parte do que vocês vão ler lá seja conhecido, né? Tem alguma coisa nesse universo que faça com que a releitura produza um efeito. E os chineses parece que acreditavam nisso muito, né? A medicina chinesa é você lê e relê, lê e relê, lê e relê. É melhor ler e reler textos densos do que ficar lendo coisas novas, né? Enfim, então, chamar atenção para isso. Eu não separei aqui, se vocês quiserem eu faço isso, tá? Em que páginas está o resumo, né, de cada um dos órgãos. Mas é tranquilo, não é só você ver nessas páginas 232 e 96, está na ordem aqui, né? Se você tem aqui se você Tá colocar na fácil ordem de aqui, ver. tá fácil, né? Não precisa, né? Então, isso é uma observação interessante, né? Então, reforçando, eu acho que vale, não pulem a leitura, pelo contrário, leiam sobre baço aqui e leiam sobre baço no 101 Movimentos, né? 101 Conceitos, e é assim para todos eles, né? Na página 248, a própria Rochá faz uma referência ao 5 e ao 6, que é uma simbologia que a gente uma hora vai retomar. Então ela fala, no trecho que estamos estudando, isso que eu estou lendo para vocês aqui está nas páginas introdutórias a todo esse trecho, tá? Então, página 248. No trecho que estamos estudando agora, essas situações são examinadas mais detalhadamente. Parte-se o centro em 5 eixos, mais uma sexta situação, tá? Então, aqui é uma referência explícita a essa estrutura de 5 e 6, que eu tenho quase certeza que vai render mais frutos quando a gente estiver chegando nas frases finais, e especialmente quando a gente chegar nessa última frase, na sexta frase, né? Eu acho que depois de exercitar bastante, né? Nos próximos 3 encontros, né? Nós vamos falar de fígado, pulmão e rim, né? Nós já vamos estar bastante escolados aqui na interpretação desse formato proposto aqui pelo Imperador Amarelo, e aí vai ficar bem contrastado, né? O contraste vai ser muito grande com a sexta frase, e aí talvez seja o momento ideal para a gente retomar a questão da simbologia do 5 e do 6. Né? Eu queria ler uns trechos aqui sobre o baço. Então, na página 262, onde ela vai falar sobre o baço, só alguns trechos interessantes. Ó. Como a terra, ele, o baço, é onde tudo se cruza, onde tudo é aceito para ser transformado e novamente repartido em todas as direções, sob nova forma. Então, eu acho que uma das formas principais de estudar medicina chinesa é o aprofundamento do entendimento do Zhang Fu. E aí essa relação de baço com a terra é fundamental. Né? Todo o raciocínio da medicina chinesa está fundamentado nas correspondências. Né? Então, quanto mais a gente vai refinando esse olhar, mais a gente vai ficando seguro para as interpretações de síndrome, por exemplo. Né? Porque as manifestações, quaisquer que sejam, elas têm que ser relacionadas a um determinado Zhang quando for possível fazer esse raciocínio por correspondência. Então, quanto mais a gente está firme, refinado no entendimento do Zhang Fu enquanto 5 arquétipos, enquanto 5 elementos, enquanto 5 padrões, né, mais a gente consegue identificar as manifestações de maneira clara. Né? Lá na parte final do curso de acupuntura, né, quando se vê a patologia aplicada a acupuntura aplicada às patologias, né, o curso coloca um ponto de vista moderno, né, que é o quê? Coloca a patologia, gastrite, aí vê quais síndromes podem estar relacionadas com aquilo. Aquilo é um bom exercício, mas pode ser perigoso, né? Pode virar um decoreba alucinado. Né? Então, se é gastrite, pode ser essa e essa síndrome, né?
Isso é um perigo, porque ali o esforço é de raciocínio, de exercício, de exercitar a mente para as várias possibilidades de que uma gastrite pode se manifestar. Agora, eu tenho segurança de que aqueles casos ali são alguns, são os mais comuns, são os mais importantes, certamente, mas seguramente outras tantas síndromes podem entrar dentro do que se está chamando de gastrite ali, certo? E aí é que vira a dança tão difícil da diferenciação de síndrome, né? Tudo fica misturado, cada caso é um caso único, as coisas se manifestam da maneira mais diferente possível, da maneira mais variada possível, afinal de contas a experiência humana é muito variada. Como é que a gente navega nesse oceano? Eu tenho para mim que não é decorando o que está nessas análises, né? Inclusive, esse tipo de estudo está no livro do Maciossi, Prática da Medicina Chinesa, que é um catatal de 2.000 páginas, 3.000 páginas. Né? Então, eu não acho que passa por decorar aquilo, apesar do que é uma excepcional fonte de consulta, né? Mas eu acho que o fundamental é saber ler o arquétipo quando ele se manifesta. Saber ler uma manifestação de um sinal, sintoma, e relacionar aquele sinal e sintoma com um determinado arquétipo. Até porque certas coisas vão aparecer que não estão nos livros. Né? Dor na orelha, certas sensações loucas, né? Como aparece na homeopatia, né? Umas maluquices que acontecem, né? O corpo humano manifesta certas coisas que vão muito além do que está no livro texto de medicina chinesa, certo? Particularidades, sensações corporais, manifestações psíquicas, então, sonhos, etc., nem se fala. Então, qual a ferramenta que a gente tem? Né? Se for escrever todas as possibilidades, um livro como Práticas do Maciossa vai ser uma estante de 30.000 páginas. E mesmo assim não vai ser efetivo. Eu tenho para mim que o caminho seguro para navegar nessas águas é o entendimento dos arquétipos, né? Um entendimento da um refinamento dessa ideia arquetípica. E é justamente o que ela está trazendo aqui. Ó. Aliás, mais uma razão pela qual essa parte, essa leitura do básico aqui é fundamental. Então, como a Terra é o lugar onde tudo se cruza, então, quando se pensa em base, a gente tem que pensar na Terra. Né? Ali é um aquecedor central, é um lugar de cruzamento do corpo inteiro. Então, para o que nós estamos vendo aqui, que é um movimento de estagnação de energia, não é isso? Que é o resumo do que está aqui. Nessa circunstância de estagnação de energia, a estagnação de energia vai ser péssima para o baço, que está no centro de tudo. Se tem um órgão que depende, ou na verdade os outros dependem, né, e vice-versa, né? Se tem uma coisa que vai ser afetada por bloqueio de circulação, é alguém que está no centro, que ele se comunica com todo mundo, certo? Então, de novo aí, outras formas de olhar para o emocional, mas a nossa âncora deve sempre ser o arquetípico, né? Ainda nessa, ela fala uma coisa bonita aqui, essa história de transformação que acontece no baço, né? Transforma em transporte. Transforma em transporte. A gente vai passando o tempo e se acostuma com essa expressão, né? Só que a palavra transformação, ela é absolutamente sagrada para os chineses. Transformação nada mais é do que o I Ching. O I Ching é o livro das transformações, o livro da mutação. Então, toda a filosofia chinesa, consequentemente toda a medicina chinesa, ela presta uma atenção absurda ao modelo de transformação, à forma como as transformações acontecem. O I Ching nada mais é do que um esforço de tradução das transformações, o entendimento de como é que o mecanismo das transformações acontece. Então, isso no corpo humano é dado em primeiríssimo lugar pelo baço, o lugar da transformação do baço. Né? Então, isso tem uma relevância. Né? O baço tem uma. Né, ele é misterioso. O baço e o estômago, né? Eles têm umas coisas muito diferentes. Né? O meridiano do estômago, o meridiano yang, que passa pelo aspecto yin do corpo. Né? Os pontos de estômago, muitos deles com ação emocional. Né? O trajeto interno do meridiano do estômago passa pelo coração. Então você tem pontos como o estômago 36, tem uma ação psíquica, né?
Estômago 36, eu tô falando rápido demais? Não, tá Tranquilo? tranquilo. Estômago 36 leva o yang límpido para o alto. Isso é uma função emocional. Psíquica, emocional no sentido psíquica, né? Limpa a mente da mucosidade que obstrui a mente. Traz o yang límpido, né? Traz um raciocínio claro, foco mental, uma memória. Estômago 36. Estômago 41, que o Luiz chama carinhosamente de fluoxetina, ação emocional. Estômago 44 é uma ação emocional importante, né? E aí vai. O baço, um ponto de baço, abre ninguém mais, ninguém menos do que o Chong Mai, que é o BP4. Certo? Então, tudo isso aqui deve ser levado em consideração. O arquétipo do elemento terra, manifestado como o solo. Não é uma espécie de digestão? Ele recebe uma folha morta, um animal morto, ele recebe o dejeto e ele vai transformando aquilo em alimentos. Certo? O solo, a terra, nesse sentido de solo, está digerindo, né, os seres todos que estão andando sobre a terra. Né? É, é isso. Ainda nessa mesma página, provedor de novas essências, ele, o baço, modela as formas. Isso é muito legal. Forma do corpo, que é a carne, forma da mente, que é o pensamento. Então, essa história da Terra mesmo, né? De dar formato às coisas. Né? É não só uma argila que ganha um formato, mas também, né? Esse é o arquétipo está ali manifestado. Né? A Terra é um excepcional utensílio, aliás, a palavra utensílio tem tudo a ver aqui, né? A Terra é uma excepcional ferramenta para utensílios. Certo? Ela ganha formatos. Você faz um copo, você faz uma jarra, tigela, você faz o que você quiser, panela, certo? Então você molda, você faz uma escultura, você faz uma casa de barro, né? Então a Terra tem isso. Então, esse arquétipo de transformação e molde, né? A transformação não é isso que você faz, você pega uma coisa e transforma ela em outra. Isso acontece no corpo, por quê? Ou de que maneira? Com o baço construindo o músculo ou a carne, certo? Então, esse nosso recheio, por assim dizer, né, que dá o nosso contorno, a nossa constituição, né, quem faz isso é o baço. Então, não é o mesmo arquétipo se manifestando de maneira diferente? O mesmo arquétipo que faz uma argila ser transformado num utensílio, dentro do corpo está formando a carne, né? O recheio. Né? De novo, né, o ideograma que se usa em medicina chinesa não é músculo, e sim carne. E no caso da mente, os pensamentos, não é isso que dá o formato? Certo? Então achei bastante interessante esse olhar aqui, né, que traz mais uma pincelada aqui para o entendimento do arquétipo do elemento terra, né? Como é que eles estão de olho aqui sempre na manifestação do arquétipo. Né? Fez sentido? Então, carne, forma da mente com o pensamento, forma de cada parte do organismo, modelado pela reconstrução nutritiva. Né? Aqui uma referência explícita ao ti nutritivo, que é o ti do baço, né? Ti do baço, mentira. Que é o yin ti, Y-I-N-G ti. Não é o Gucci? Eu falei bobagem. É, mas aqui é uma referência a essa nutrição, né? O, 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 o Guti, junto com o Ti do rim e o Ti do pulmão, vão formar o Ti nutritivo, que aí vai dar Excelente. esse nutritivo que ela está falando. Forma do sangue, né? Porque o baço é fonte do sangue e tal. Né? É, na página 263, eu achei interessante, no parágrafo que começa como a terra que, né? Lá no final, vem falando baço, isso e aquilo e tal. Então ela falou assim: é um mediano fecundo.
Não é isso? Terra não está entre, né? Não é o aquecedor médio? Então faz parte dessa simbologia que esse lugar do meio, né? Aonde eu tenho os seres, né? É a fecundidade da manifestação, né? Lembrar do um, 2 e 3, né? Céu, terra e seres. Aqui ele está comparando o baço com os seres. A gente tem que tomar cuidado, né? Você pode pegar a metáfora e mexer com ela. Então, céu, terra, seres, né? Lembra disso? O um é o traço em Aham, cima, céu. O 2 é o traço embaixo, seres. O do meio é o ti, onde acontece a vida. Então, o meio é o ti. No caso do corpo, o aquecedor médio é o baço. Então, ele está nessa representação como meio do caminho. Então, o meio fecundo, é um lugar de criação, né? Isso vale para uma série de coisas. Eu tenho tanto a criação do corpo, no sentido do preenchimento do corpo, quanto a criação mental, né? A criação das ideias, a construção das ideias humanas, né? Da nossa identidade. Nessa mesma frase, ela fala que, aí é a citação do Imperador Amarelo, capítulo 9, Sueno, capítulo 9. Seu nome, o nome do elemento terra, é utensílio. Legal demais, né? Seu nome é utensílio, né? Então, essa ideia toda da terra, do barro, dessa coisa, desse recipiente simples, mas que ao mesmo tempo é tão fundamental, a questão do alimento, né? Essa simplicidade do agricultor, da cozinha, né? Que muitas vezes não é valorizado, né? Mas ao mesmo tempo tem toda a sua simplicidade, né? Mas ao mesmo tempo é vital, né? É isso. Uhum. É, tá, ainda tem algumas coisas para falar aqui para vocês. Eu trouxe. Eu acho que vale a pena ainda. Então, semana que vem nós vamos ainda falar um pouco de baço. Eu acho que vale a pena relembrar o propósito, que é o centro da nossa conversa, certo? Então, o propósito, a alma do baço, a alma I, né? É a alma que. É a alma do baço, né? Então, quando fala preocupação, não sei o quê, quando fala alma do baço, a alma I, está sendo traduzido pela Rochá aqui com propósito, eu acho que vale a pena voltar a um estudo que a gente fez lá atrás sobre o propósito. Então, vou voltar nisso aqui com você, são vários slides. Mais como revisão, mas eu acho que vale a pena. E. Deixa eu ver aqui. Não, é isso. O Barço não trouxe. É isso que falta fazer. Não tem. Os ideogramas aqui não trazem nada de muito diferente, não. Os de cima a gente já olhou. Esse aqui ficar perturbado até mais completa desordem, são ideogramas que significado de caos e tal. E esses finais aqui a gente já viu na semana passada, né? Só para relembrar rapidamente, né? Aqui é pelos corpóreos e cor. Então é assim, pulmão e coração, né? É a expressão do corpo, a expressão externa das coisas internas. Então semana que vem a gente vai só relembrar o propósito aqui, repensar isso aqui, porque vale a pena, né? Rapidamente, e seguimos para o fígado. Ok? Muito bem, boa sorte, Gabriel. Ô, Gabriel, estou olhando Diga. aqui aqueles 101 conceitos-chave da medicina, né, chinês. Sim. O estudo não deveria ser os dois juntos, não. A gente está fazendo, Pois sem é, mas é dúvida. que. Não, sim, mas eu acho que a gente olhando aqui esse livro 101, tá bem mais explicativo, né? Sim. Muito mais explicativo. Eu acho que eu vou Esse, ler ele primeiro. Eu estou lendo partes, mas se a gente. esse livro, né? Ah, Ele é um, isso. ele é um Ai, dicionário. quero. É.
Aliás, foi É, lançada a segunda edição, né? Sabia? foi? Foi. Nossa, não li nem. Foi lançada a segunda edição. Estava esgotado, né? Eles estavam vendendo esse livro a R$ 700. Ai, nossa. Certo? É, ele é um dicionário. Então, assim, eu uso ele como consulta. Eu nunca li esse livro de cabo a rabo. Ah, é? Nunca li esse livro de cabo a rabo. Eu acho que é possível ler de cabo a rabo. Não é impossível, não. Você pode pegar ele lento. Esse. É. É interessante. É possível, entendeu? Inclusive, é uma revisão, né? É uma super revisão e é um negócio É, assim, é uma coisa para a construção dos fundamentos da sim, casa. é. Através desse livro, a Nossa, gente tem grande segurança para certas coisas. sim. Certo? Então tá falando de fígado, tá falando de músculo, o ideograma é qual o ideograma? É isso aqui. Então, é isso, quando aparece esse ideograma aqui, é isso que está dizendo. Ah, o negócio de umidade, mucosidade e fleuma. Mucosidade e fleuma vem de um ideograma só. Então, é taim com tradução para mucosidade e alguns outros autores traduzem como fleuma. Fleuma e mucosidade não são diferentes. Então, esse tipo de fundamento esse livro te dá. Então, em qualquer leitura da Rorschach que a gente está fazendo ou venha fazer, o tempo todo eu estou voltando a esse livro. E aí vocês devem fazer isso também. Aliás, não é só Quando, nesse trabalho, o tempo quando todo. você entra aqui no coração e tal, porque tem aquele do coração também que eu comprei e nem tirei. Eu comprei para já ficar na fila. Uhum. É o. Se me dá licença, deixa eu ver. Eu acho que é É, o. Deixa eu chamar. eu nem tirei ele ainda do. Ai, ai, onde é que eu pus esse livro? Eu pus ele ali para ficar na É um livro fila já. fininho, né? É, Deixa eu não, não são movimentos. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver. é o duplo aspecto do coração. Duplo aspecto. É. Isso. E as emoções da medicina chinesa. Isso. É esse mesmo. Isso. Esse aqui, né? Esse é um livro que eu não li, eu quero ler. Ó, tá fechadinho. Tá aqui. Tirei ele Tá, nem da. tá no Eu plástico. comprei já para garantir. Então, esse livro aí não passa desse trabalho que a gente está fazendo. Antes, imagina, né? Nós estamos lendo um livro sobre o movimento do coração. Uma É. hora eu vou ler esse livro aí e trago para você, igual eu fiz com o livro sobre o estandarte. Eu vou ver como é que ele se encaixa aqui. Talvez seja no final, né? Mas É. eu não termino a discussão desse movimento do coração sem falar desse livro. Né? Agora, o 101 Conceitos um acompanhante para todos os momentos, certo? Todo momento que a gente está estudando, seja qualquer, né? Está estudando uma maciota, está estudando síndrome, está fazendo o que quer que seja, falou no determinado termo, vai lá na Rochar no 101 Conceitos. O ideal é que seja um cacuete, um hábito, para a gente ter fundamento. Ela está falando isso aqui, certo? E a gente não precisa aprender chinês. É só saber É. alguns termos, que são os termos. A gente não aprendeu o que é Shen, o que é Shui, o que é Yin Chi, Wei Chi. Ela tá só aumentando um pouquinho o nosso leque, né? É. Então, eu acho assim, esse livro é incontornável. E você pode saber, Ângelo, a todo momento eu estou voltando ele aqui, estou trazendo conteúdo para vocês. Né? Para fazer o baço aqui, eu li o baço. Eu li o baço, sempre em conceitos. Certo? É.
Vou prestar mais atenção nisso e voltar. Não, não perca, esse livro é maravilhoso. É, E aí, de novo, dá para ler de cabo a rabo? Dá, mas não se cobre. Pega um índice aqui, vai lá, não sei o quê. Tem uns textos gostosos, os sabores, né? é, Os 6 níveis energéticos, olha que maravilha. Certo? Ele fala, um verbete sobre Yang Yin. Vaso maravilhoso. Um verbete sobre pontos. Tem um ideograma de pontos que é o Xue, tem um ideograma de pontos que é Xu. São 2 ideogramas diferentes. Qual que é a diferença entre eles, né? Isso é um vídeo que eu queria fazer no YouTube. Aliás, a minha ideia era ir trazendo esses conceitos para o YouTube e fazendo vídeos sobre cada um dos conceitos. Eu fiz um, faltam 100. Eu chego lá. Sabor ai, ai, uma doce e tal. delícia. Esse livro é maravilhoso. Então, É, você é um dos maiores. Deve ser o livro mais precioso que eu tenho sobre medicina chinesa. É esse aqui. Certo? Esse e ele é gostoso de ler. ele é Ele é gostoso. muito bom, ele é fácil de ler, porque esse movimento do coração não é É, brincadeira, não. é complexo. E tem outra coisa. Este livro aqui, eu tive uma impressão que agora eu tenho segurança. Cada frase dele pesa uma tonelada. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um estudo que a Rochard fez. Você vê que esse livro aqui é da Rochard. Ela fez isso. Esse livro deve ser mais recente. Eu tenho aqui. Aliás, eu tenho o original também. Aqui. Oh, Esse livro ela fez, ela já era, o estudo dela já era maduro. Olha lá, eu acho que é de 2009. Então, o que acontece? Esse livro transparece, transborda tudo que ela já estudou. Então, a Rochard escreveu um livro inteiro sobre o capítulo 8 do Lin Shu. Ela conhece esses textos clássicos profundamente. Ela passou a vida estudando esses textos clássicos. Não só de medicina chinesa, mas os textos da filosofia chinesa. E as coisas se entrecruzam, né? Afinal de contas, ela está sempre citando. uhum. Nos estudos que ela faz no seminário, você fala um ideograma, ela vai te mostrando aquele ideograma em vários contextos diferentes, ela faz de cabeça. Ela vai colocando aquele ideograma em vários trechos diferentes, e aí você vai vendo a mesma cena de vários pontos de vista. Que, de certa forma, é isso que ela faz nos livros também. Então, acontece, quando ela chega aqui na maturidade dela, se escreve esse livro, imagina um verbete sobre coração. Cada frase que tem, que o espaço é reduzido, são 1 ou 2 páginas sobre o coração, 1 ou 2 páginas sobre cada conceito. Então, em cada verbete, cada frase tem um conteúdo enorme. Ele tem ele pesa muito, ele é muito cheio de significado. Então não tem frase aleatória, não tem gordura para queimar. Ele é assim profundo. Às vezes a leitura não transparece isso de primeira, a gente não pega, mas com o tempo que a gente vai se acostumando, você vai vendo o tanto que aquela frase que parecia simples, ela está transmitindo ali um insight profundo, né? Então tem isso Ela também. destrincha, né, tudo. É, Ela gente, destrincha cada gente. palavra, destrincha cada. Olha aqui, ela destrincha as cores, ela Isso, destrincha os sabores, ela destrincha, sabe? É impressionante. sim. Eu estou encantada com esse livro, que eu estava começando a ler, parei e voltei. Eu fico. Esse livro é imperdível, imperdível. Eu falo dele constantemente. É o livro mais importante que eu tenho de medicina chinesa. Minha referência é esse livro. Tem jeito. Ele é o fundamento. Tá. O resto é construído a partir daqui. Né? Ainda bem que ela fez isso. Certo? Porque senão a gente ia ter que olhar a obra dela toda, né? Sim. Esse livro é um milagre, isso é uma dádiva. Que se não fosse esse livro, a gente ia ter que revirar a obra dela toda para ficar pensando definições. Não, ela fez esse resumo maravilhoso. Certo? Impressionante. Que mulher, hein? Ela é maravilhosa. Apaixonado por ela.
Aliás, Hã? descobri uma pessoa na internet. Duas novidades para vocês. Primeiro que eu ganhei de presente um livro, que é uma outra autora, que eu não conheço muito bem, mas que faz o que a Rochá fez aqui, só que com o capítulo 5 do Su Wen, Questões Simples, do Imperador Amarelo, que é sobre o Yin e Yang. Então, um livro inteiro sobre isso. Fica para depois. Eu pensei assim, talvez esse livro entre, quando eu for estudar Tudo é Ti da Rochá, aquele Tudo é Ti são três livros em um. Um é sobre Ti, o outro é sobre Yin Yang, e o outro sobre cinco elementos. Então, quando eu for ler sobre os cinco elementos, sobre o Yin Yang, às vezes eu coloco essa autora aqui e vai ficar legal. Isso é uma novidade. O outro Quem aqui, sabe, é? ela chama Sabine. Ah, eu acho que a Rochá cita ela, não é? Cita. Sabine. Eu já Como ouvi que eu falar acho nela. isso aqui? Achamos. Peraí que eu vou chegar lá. O Yin Yang parece simples, mas é bem complexo, né? É muito mais No Yang é complexo. tudo. É. O Yin Yang é tudo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E qual que é a outra novidade, Gabriel? Deixa eu só que eu acabei de pegar aqui, ó. Olha o preço, presente, viu? Olha o preço desse livro. 500. E eu achei que fosse ser um livro de 600 páginas, um livro pequeno, um livro desse tamanho aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabine Williams. Capítulo 5 do Suen. O título é maravilhoso. Humming é tipo o som que a gente. Sabe? Com elefantes. Olha, tipo murmurando, uma coisa assim. Muito legal. Muito Por que legal. esse Mas ele é título, inglês, Não né? sei, não entendi. Tá em inglês, esse aqui tá. Fabinho? Esse aqui não vai aparecer em português tão cedo. Mas eu vou trazer para vocês. E o outro foi uma descoberta de uma pessoa na internet chamada Benebel Wen. Benebel. Que é uma chinesa de Taiwan que é, publicou um livro sobre o tarô. E o livro é uma estante. O livro tem 1.200 páginas. Pá, sobre o tarô. E depois começou a escrever sobre a tradição esotérica chinesa. Ou seja, maravilhoso, porque ela tem um conhecimento da tradição ocidental e é chinesa. E ela escreveu um I Ching. Eu só não comprei ainda, pra, sabe, segurar os impulsos, deixa. Certo? Então, deixa eu pensar mais um pouquinho aqui. Certo, mas assim, inevitável. Ela escreveu um I Ching, traduziu o I Ching atrás dos ideogramas arcaicos, faz a contextualização histórica, e ela tem essa pegada do esoterismo. Então, ela vai no cerne do xamanismo chinês e tal. Ela vai onde me interessa. Então, ela fala, não, estou aprendendo demais. Ela tem um canal no YouTube, tem um blog. Eu estou imprimindo os textos do blog dela e estou lendo, né, na medida do possível. Manda pra Certamente vai gente o aparecer. blog dela, Mano, mano. Eu vou mandar o WhatsApp, o WhatsApp que é íntimo. não, não, o YouTube, que aí de lá. Tudo em Tá. inglês. Tudo em inglês, tá? Mas hoje em dia dá para traduzir esse negócio todo. É, mas fantástico, uma descoberta legal demais. Legal demais. Nossa, tá me. Eu li, só te dizer, eu li um negócio nesse blog dela que me ajudou a entender uma passagem da biografia do Jung. Ó, que sensacional. Como ela tem um pé no Ocidente e no Oriente,
Sabe aquela história que eu falei com vocês que eu fiquei com vergonha, que eu estava no seminário da Rochá, que eu dei um pontapé muito alto? Essa história de comparar a vesícula biliar com Mercúrio, com Hermes, essas coisas. A Berebel N, ela é isso o tempo todo. Ela, não é que ela é descuidada, não, mas ela está o tempo todo pensando nesses termos. E o que que te fez entender a biografia do Jung? O que que foi o As que foi passagens em a... que ele Não, mas fala, a sacada, assim. as sagadas são as descrições que ele faz das viagens que ele faz, as casas dentro da mente dele. Aí eu não me lembro bem se é em sonhos, se é em visões, seja lá o que ele quer dizer com visões, seja, não sei o que que é, eu sei que ele relata viagens internas a um cenário de casa. Então ele dentro do sonho dele, vamos dizer, ele passeia para uma determinada casa dele com os móveis assim assado, aí ele aprofunda num nível, né, como se fosse um andar de baixo, chega numa casa de 4 séculos atrás, então ele vê o mobiliário medieval, as tapeçarias medievais, a construção medieval. Aí ele vai num andar mais baixo ainda, ele chega numa estrutura antiga, numa arquitetura antiga, numa casa antiga, da antiguidade, antiga no sentido de antiguidade, é uma coisa romana, grega ou similar, mediterrânea daquela época. E desce mais ainda, ele está num lugar de pré-história, certo? É, tem um vídeo, aliás, é isso que eu estou lendo agora. É um vídeo no YouTube com um texto no blog sobre os registros acásticos. Conhece esse termo? Uhum, O éter, o akash, uhum, o vazio e tal. O que o Jung está fazendo ali é uma viagem nas estruturas da própria mente dele e existe uma forma de interpretar isso. É possível interpretar também as encarnações dele. Essas casas eram casas dos egos dele, ou sei lá, né, referentes à alma dele que viveram no passado, o espírito dele, que seja. uhum, Certo? Então, vendo o que a Benebel está falando sobre os Akash, ela dá os termos chineses todos. Aonde que isso aparece? Qual é o ideograma que fala nisso e tal. Aí eu vou relacionando, já tinha visto o Li Shizhen falar disso, em texto sobre o vaso maravilhoso, tá as peças estão fazendo assim, tum, 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 tum. Aí eu lendo sobre isso, ela fala umas coisas, puf, é isso que o Jung estava falando. Não com essas palavras, mas era isso que ele estava falando, né? uhum. E então, é isso. Eu não me arrisco muito à interpretação de sonho, mas me interessa muito. E alguns fundamentos eu estou construindo lentamente. Sonho com casa, você na sua casa, isso é muito íntimo, isso diz respeito você está falando do seu casa, das suas construções mentais, E certo? Das quando é suas, a casa dos avós? é, eu acho que é por aí também, é a sua casa de alguma forma. André, eu não tenho muita experiência com interpretação de sonho. Hum. Não, eu Casa para sonho mim, bastante com a casa dos meus avós. você está sonhando eu acho, que você está sonhando com você. Inclusive, quando você falou esse sonho do Jung, eu já sonhei mais de uma vez. É uma imaginação que eu tinha de criança, que no quarto da minha avó tinha um porão. E eu sempre desço nesse porão no meu sonho. E aí? Não, e aí não tem, assim, é porque os sonhos são muito malucos, né? E aí tinha uma outra coisa na casa da minha avó, que para mim era mágico quando eu era criança, que tinha um quarto, aí da janela do quarto tinha uma areazinha assim que era nada, e pulava para o outro quarto, e eu amava fazer isso, né? Sim. Então, às vezes, eu tô na casa da minha avó, eu pulo uma janela, só que eu chego em outra casa. E Aham. aí vai indo de casas em casas, assim. Umas vão para o céu, as outras têm toboágua. É bem Legal maluco. demais. Eu acredito que são suas estruturas internas, sua psique.
E se Uhum. você entrar nesse porão aí, você vai ter É, não, já acesso. entrei. Mas e aí? É, então, eu não Não lembro, lembro. porque eu desço no porão, Ok. mas eu não lembro, assim, Isso aí o que são. específico. Entendo que isso aí são camadas profundas da sua estrutura psíquica, certo? Própria. Você está Legal. andando dentro de si mesmo, certo? O infinito. É infinito. Né? Muito Mas é bem, Gabriel. isso. É isso. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a Ai, nós é que você por essa agradecemos, ué. Prazer aventura. retomar os trabalhos, né? E seguimos em frente, tá bom? Até o fígado, né? Semana que vem, então, nós vamos ver propósito rapidamente. Já entramos em fígado para quem quiser adiantar a leitura aí, Uhum. ok? Ok. Tá bom. Boa noite para vocês. Obrigado. Boa Ai, noite, boa Ângela. noite, Andréia. Tchau, Tchau, Tchau. Gabriel. tchau, tchau.